Olá, no programa de hoje eu vou começar com a professora Tereza Lee e nós vamos falar de pessoas, desenvolvimento humano e autoconhecimento. Olá, no programa Empresas Elevadas de hoje eu vou falar com Tereza Lee. Ela que é treinadora comportamental, administradora de empresas e coach. Tereza, como você se identificou com o desenvolvimento humano? Então, desde muito pequena, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de me comunicar. E à medida que eu fui evoluindo, crescendo e que cheguei na vida profissional, eu me deparei primeiramente com esse mundo da questão da gestão. E mesmo que a gente saiba muitas técnicas, muitas teorias, tem uma frase de Jung, Carl Jung, que me identifica muito, que é assim: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu percebi ali entre metas, estratégias, né, desse universo que a gente sabe que é extremamente dinâmico, o qual eu me identifico muito, eu percebi que existiam pessoas. E eu digo muito que empresas são resultados de pessoas. E pessoas felizes, motivadas, que sabem o que querem e por que querem, produzem maiores e melhores resultados. Então, pessoas sou apaixonada, porque somos nós que fazemos Exato. tudo. A gente sabe, Tereza, que o principal capital humano das empresas e instituições somos nós. Né? Nós, como você disse, fazemos sim a diferença. E como definir, Tereza Lee? Então, eu acredito que uma mente apaixonada por pessoas, por humanidades, eu acredito que, à medida que a idade também a gente vai, eu sou uma pessoa que eu já andei muito por esse Brasil, inclusive, por outros lugares, e devido às particularidades que eu fui encontrando de lugares, de pessoas, eu percebi o quanto que elas sou eu e eu sou elas, e que a gente é uma coisa que é muito simples. Então, definir Tereza é gente, é olhar no olho, é sentir. Eu acredito muito no sentir, na pele, no olho. A pandemia foi algo muito complexo para mim, por gostar muito desse contato, desse olho no olho. Mas aprendemos a ir além, né? Sorrir com os olhos e perceber as pessoas mesmo à distância, abraçar de longe. Então, Tereza, eu resumindo, eu digo que eu sou energia e eu sou o mais simples, o pó, mas esse pó que ele pode ser qualquer coisa. Dentre muitas coisas, seres humanos especiais, né, Tereza? Isso. Mas como foi que Tereza chegou aqui em Arco Verde? E de onde é que vem, Tereza? De onde vem Tereza? Eu digo que Tereza é do universo, mas eu morei aqui na infância. Meu pai, ele é aposentado do Banco do Brasil, engenheiro agrônomo. Então, na infância, ele se mudava muito, naquela época que o banco transferia bastante. Sim. E eu cheguei a morar aqui em Arco Verde. Inclusive, estudei no Imaculada, no SIC, enfim. E agora, né, depois de 20 anos de casada, já com os filhos, né, com adolescentes e tudo, aquela alegria em retornar a um lugar que eu já estive, mas de uma forma completamente diferente, com a minha família, com o meu marido, que veio agora transferido para cá. Veja que coincidência boa, né? As coisas do Retomar universo. as coisas da infância, né? Essa vivência tão boa que a gente traz da nossa infância. Mas, Tereza, a melhoria contínua, a gente sabe que em todos os segmentos da sociedade, profissional, pessoal, nós precisamos sim viver uma eterna melhoria contínua. E essa melhoria contínua nós só temos através do conhecimento. Isso. Como se dá essa melhoria contínua? Como as pessoas que estão nos assistindo agora, quando dá esse despertar, de sair da zoninha de conforto? Fala-me um pouco, Tereza, sobre melhoria contínua. Primeiro, assim, existe uma crença. Eu trabalho com autodesenvolvimento, com autoconhecimento. Venho numa jornada onde eu comecei como consultora de empresas e me tornei treinadora comportamental, empreendedora, e fundei meu próprio instituto que atua em diversas áreas do Brasil, desde o sul à região norte, professora universitária. E quando a gente pensa assim, existe uma crença limitante que a gente chama nesse universo, né, do autoconhecimento, que é Sim. eu não sou boa o suficiente. Então a melhoria contínua dá aquela sensação que parece que eu estou sempre tendo que melhorar, e a gente pensa assim, causa até ansiedade, porque parece que você sempre quer mais e não chega.
Então eu digo que melhoria contínua, e precisamos sim nos olhar, nos perceber, mas tem muito a ver hoje, da minha percepção, desse meu cantinho aqui, eu percebo melhoria contínua como primeiro aceitação. Eu acredito que ser excelente é fazer o que tem que ser feito com os recursos que eu tenho agora. Então, no momento que eu aceito que a oportunidade que Tereza tem é essa, que os recursos que eu tenho são esses, e que eu sou luz e sombra, então não tem felicidade eterna, mas também não tem aquele sofrimento. Então, a gente é tudo isso. Então, melhorar continuamente tem a ver com conhecimento, Exato. com autoconhecimento, auto-perceber-se e se aceitar como você é. Porque as nossas potencialidades, elas só vão poder ser potencializadas mesmo, colocadas para fora, entregues ao mundo de alguma forma, quando a gente aceitá-las. E isso vem através do autoconhecimento. E essa melhoria contínua, ela é tão importante que às vezes a gente fica na zona de conforto, né? Essa zona que às vezes a gente diz que ela é boa, né? Que a gente fica ali, não, tá tudo bem, eu não estou levantando a minha, né, levantando dessa cadeira e ir em busca de melhoria, em busca de conhecimento, porque a gente tem que estar, principalmente agora, Tereza, a gente tem que estar inovando, a gente tem que estar buscando novas tecnologias e sabedoria. A importância tanto da melhoria contínua como da gente sair dessa zoninha boa que a gente acha que está, é muito importante. As pessoas que querem sair da zona de conforto, que querem essa busca de melhoria, qual é o primeiro passo que as pessoas têm que fazer? Muito bom. Eu vou usar as palavras de Rumi. Ele foi um grande mestre espiritual persa, acho que do século VIII, se eu não me engano. E ele faz uma pergunta que é assim: qual é a primeira coisa que um prisioneiro ele precisa saber para que ele saia da prisão? E alguns dizem: acha onde tá, sabe onde está a chave? Quem é que pode abrir? Enfim. E a resposta que Rumi diz é: ele tem que a primeira coisa para você sair de uma prisão ou de uma zona de conforto que está te incomodando, primeiro é saber que está preso. Isso Então, é o muita autoconhecimento, gente, né? isso, porque muitas vezes ele não muda, porque não tem esse nome, zona de conforto, é confortável. Mas o que, será que me incomoda? Então, a primeira coisa é ganhar consciência de onde eu estou, para então poder definir onde eu quero chegar. Partindo desse princípio de onde eu estou, para onde eu quero chegar, nós utilizamos isso na metodologia do coach. Perfeito. Né? Saímos do ponto A e queremos chegar no ponto B, que é uma evolução, não é isso? Mas esse ponto B, durante esse caminho, nós mesmos é quem devemos construir esse caminho, não é ninguém. Nós é quem temos que descobrir. Fala-me um pouco dessa metodologia, coach, para as pessoas conhecerem e saberem da importância dessa nova profissão, não tão nova, mas que ela existe, que as pessoas estão descobrindo aos poucos, que é nada mais, nada menos do que um treinador. Isso. Coach, né? Em inglês, a palavra coaching, que significa treinador. Coaching é o processo de coaching. Isso. Então, é um processo... Coach quem está sendo treinado. Isso. Então, assim, ele é um processo que, através desse autoconhecimento, você conhece os seus valores. E, assim, tem uma coisa que é do ponto A para o ponto B. Então, a primeira coisa é a gente determinar onde eu estou e onde eu quero chegar. E o mais importante, porque você pode me dizer assim: Tereza, o que é um coach? Ele é aquela pessoa que ele vai te auxiliar nessa jornada. Sem coach eu conseguiria? Sim, tem tanta gente que consegue os objetivos dela, mas a questão é que com um coach, ou seja, com um mentor, com alguém que te guie, né? talvez você chegue mais rápido. E outra, até com mais significados, porque às vezes não é questão de tempo, né? Mas questão do que aquilo que você está conquistando, que significa para você. Então, do ponto A para o ponto B, eu diria que o mais importante de tudo isso nem é A, nem B. São importantes, mas não são fundamentais. É a jornada. É a jornada. Essa jornada é o mais importante, né? Cada passo, né? Cada conquista. Celebrar pequenas conquistas. Isso, o nosso cérebro, ele não entende uma grande conquista de uma pequena conquista. São conquistas. Então, por isso que o celebrar, seja o que for, ele é muito importante. As pessoas hoje, Tereza, são muito imediatistas, né? Imediatistas demais. E esse caminho é que a gente, como você diz, é que a gente tem realmente que valorizar. Festejar cada passo, celebrar cada passo, para que esses passos sejam fincados verdadeiramente, né? Isso mesmo.
a gente dê o valor a cada passo da nossa jornada. E também, Tereza, eu quero saber assim, o que levou uma administradora de empresas a enveredar para o desenvolvimento humano? E é uma coisa interessante que, há um tempo atrás, eu me fazia essa mesma pergunta. E hoje eu não consigo desassociar, porque nós somos um ser integral. Sim. Então fazem mais ou menos 7 anos que eu também mergulhei na terapia integrativa como consteladora, né, como reikiana, acredito muito, adoro física e mecânica quântica. Então, assim, o que levou é porque eu entendi que tudo somos nós. Tudo parte desse ser pensante que somos nós. Então, seja dentro de uma empresa, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na verdade, você é um só. E Tereza não deixou de ser mãe, por exemplo, de ser filha, de ser amiga, de ser professora, de ser terapeuta, de ser mentora, porque eu estou aqui conversando contigo. Né? Então, assim, a Tereza completa, ela senta aqui. Eu não estaria tranquila, feliz como eu estou agora, se, por exemplo, um dos meus filhos, se eu soubesse que sofreu alguma coisa ou estão doentes. Então, essa ideia de que vida pessoal e profissional, elas estão desassociadas, são coisas distintas, porém, quem está fazendo sou eu. E essa congruência que eu tenho que ter comigo mesma, de quem sou eu, de como eu estou, da minha aceitação, da minha autoconfiança, vai respingar em todas as áreas nesse ser integral que eu sou. Então, por que, né, uma administradora ir para o desenvolvimento humano? Porque somos nós humanos que realizamos qualquer coisa nessa vida, inclusive dentro das empresas. Com certeza, Tereza. Tereza, me fala o que é Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Perfeito. O practitioner em neurolinguística, né, que é a PNL, é aquela pessoa que ela vai lidar com a programação neurolinguística, né, um estudo que ele surgiu lá na década de 70 com Bandler e Grinder, um que era da área da psicologia e outro que era da área da linguística, e eles decidiram fazer o quê? Eles decidiram modelar, ou seja, ver o comportamento de determinadas pessoas e perceberam que existiam padrões. Ou seja, a ideia é o seguinte, se foi o homem que criou o computador e pode programar uma máquina, e saio daqui da minha mente, então será que eu posso programar e reprogramar também esse cérebro? Então, PNL nada mais é do que o estudo do comportamento humano, o estudo da mente que respinga no comportamento. O que um Master Practitioner em PNL faz? Ele forma outros practitioners. Então, eu fui me formando, fui fazendo formações, devido até o instituto, né, que eu fundei lá atrás. Então, assim, comunicação, e ela está em tudo, né? Verbal, não verbal. Então, a gente estuda a comunicação, que vem dessa programação mental, para que a gente possa potencializar as nossas ações através do ressignificar, através do próprio autoconhecimento. Então, é mais ou menos por aí. Da autopercepção das coisas, não é isso? Onde é que as pessoas podem te encontrar aqui em Arco Verde? Então, cheguei em Arco Verde em dezembro. Estou muito feliz por poder estar fazendo parte da Associação Pestalozzi. E também conheci a Coordenadoria da Mulher, a qual também sou voluntária, do projeto que nós temos que se chama Mulher Viva, para trabalhar o empreendedorismo de mulheres. Mas onde me encontrar, depois da pandemia, dos meios digitais. Então, estão vindo aí produtos digitais, os meus e-books, um monte de coisas assim fabulosas. Espero poder voltar para os treinamentos vivenciais, né, que eu sempre ministrei, voltar para viajar por esse Brasil e ter esse olho no olho. Então, hoje nas redes sociais, o @Prof. Tereza Lee, lá no Instagram, e por Arco Verde, enfim, estou eu aqui. Que bom que nós estamos com essa filha de Arco Verde de volta, com essa grandiosidade, uma mulher multifacetada, né? Multifacetada. E você falou na Coordenadoria da Mulher, na minha amiga Micheline, né? Que é uma pessoa muito importante para as mulheres de Arco Verde, que levanta, sim, a bandeira das mulheres. E que esse mês, Tereza, nós estamos comemorando, no mês de agosto, né, o aniversário da Lei Maria da Penha. Isso. E você vai me falar um pouco sobre a importância da Lei Maria da Penha, agora daqui a pouco, depois dos comerciais. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados
com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Se você está procurando qualidade e melhor preço, chegou no lugar certo. Lojas LW, confira! Olha esses tênis das marcas Nike, New Balance e Adidas, além de chuteiras Umbro e Puma para society, campo e futsal. Todos de vários tamanhos e modelos com preços imperdíveis e 40% de desconto. Isso mesmo, 40% de desconto. Tem mais, novidades em tênis casuais, estilo, conforto e durabilidade, nas marcas Under Armour e Nike, isso mesmo, com até 15% de desconto e dividido nos cartões. E para você que gosta de bike, vários artigos para ciclismo, acessórios, garrafas térmicas, também mochilas para hidratação, capacetes, meias e vestuário masculino e feminino. Todos super confortáveis e ideais para a prática do esporte. Vem pra cá você também! Voltamos com o programa Empresas Elevadas e eu estou conversando com Tereza Lee, essa mulher multifacetada que está aqui em Arco Verde e que nós estamos muito felizes em receber ela de volta e ela vai falar um pouco da importância da Lei Maria da Penha, que estamos comemorando aniversário agora no mês de agosto. Eu acho que tem um ponto muito importante por trás dessa lei, que é algo que eu acredito muito, que é na força do respeito, do amor. Então eu acredito que quando falta isso, é quando acontece a violência. Então eu acredito que essa lei, ela vem exatamente para que a gente possa restabelecer as relações, né? Já que a gente não consegue muitas vezes de uma forma, digamos assim, que seria o natural. Sim. Mas ela veio como necessária mesmo, né? Como sendo, é uma força que nós temos a favor de homens e mulheres, inclusive, né? Porque às vezes pergunta só de homens, a gente sabe que o número de mulheres que sofrem a violência é muito maior, por uma questão histórica. Mas a gente não vai nem entrar nesses méritos. Então, eu acredito que celebrar isso é celebrar conquistas. Tantas que a gente vem, né, durante tanto tempo, e principalmente não tem como deixar de enfatizar, de nós mulheres. Exatamente. E o cuidado também com os homens que estão doentes. Porque eu digo e eu creio que seja assim, esses homens que de uma forma ou de outra agridem, ele já é um homem que vem de uma família com problema. Uma família que está doente. Então a gente tem que trabalhar esse homem, tem que ajudar as mulheres para o fortalecimento e o desenvolvimento da família. Isso. Falando em desenvolvimento, Tereza, o processo de coach, ele ajuda as pessoas a desenvolverem, a planejar e a elevar a sua carreira. Como é que você entende que o processo ajuda as pessoas a fazer todo esse planejamento da sua carreira? Eu acredito que o ponto-chave, assim, simples, é o autoconhecimento. Eu percebi que muitas vezes a nossa busca em fazer coisas grandes... Por exemplo, eu tenho amigos que disseram, eu vou a fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Eu vou fazer tal coisa. E, na verdade, o que a gente precisa é voltar para dentro da gente. Não adianta a gente fazer caminho nenhum e para lugar nenhum se aqui dentro estiver bagunçado. Então, esse é o processo de coach, que é exatamente focado no autoconhecimento. Para mim, ela é como se fosse a pedra filosofal. É tanto que o coach, ele sim, surgiu muito forte primeiro no esporte. Então, se você viu hoje as pessoas, por exemplo, os medalhistas, inclusive brasileiros, quando eles ganham, né? Quando o meu conterrâneo Potiguar, né, ele ganhou lá no surf. Então, assim, quando ele fala da família. Ele fala que gostaria que a avó dele estivesse ali para ver. Isso. Então, o que é que te impulsiona a acordar todos os dias e a fazer o que tem que ser feito? É a família, gente. Por isso que pessoal e profissional andam lado a lado. Então, o processo de coach faz com que você mergulhe no autoconhecimento, perceba as suas forças, mas também as suas fraquezas. Né? Eu digo que, assim, não chamo fraqueza, os pontos que precisam de melhoria, serem melhorados. E que, assim, como Jung diz, nessa questão da sombra, mas nessa sombra, muitas vezes, é onde está a minha força. Quando eu descobri esses meus pontos de melhoria, né, se alguém, ou fraquezas, que lá na fofa está como fraqueza, né, na SWOT, mas pontos que a gente pode melhorar, eu digo que é quando a gente encontra pedras preciosas, né, é um diamante tendo que ser lapidado.
Quando eu descobri isso, e ao invés de querer rejeitar essa parte minha, eu aceitei, eu me tornei muito mais forte porque eu me tornei completa. Então, se eu sei que algo me incomoda, eu sei como lidar com aquilo. Um tipo de pessoa que me incomoda, um tom de voz que me desequilibra. Então, se aquilo me incomoda, mas eu quero esconder como um ponto fraco, eu acabo de fato me enfraquecendo. Mas quando eu tomo consciência desse ponto fraco, né, com ponto de melhoria, e eu abraço ele e digo, ele é meu, agora eu vou saber o que é que eu vou fazer com ele. Então, não é sobre o que você tem ou que não tem. É sobre o que você faz com tudo isso quando você toma consciência. Exatamente. Então é a roda de competências, né? Isso. Na roda de competências a gente analisa todas as áreas da nossa vida. Né? E aí a gente começa a analisar e não importa se você estiver com 0, com 20, com 10 ou com 50 ou 90% na sua roda de competências, na roda da vida, né? Isso. Então nessa mandala a gente precisa, como você disse, descobrir aquilo que a gente quer elevar. E aí você escolhe uma área na sua vida e a gente vai trabalhando cada área dessa. E o despertar, Tereza, é que quando você eleva uma área, todas as outras melhoram, Respinga, né? Respinga. Esse ser integral que eu sou quando é o ser integral aqui. Sistêmico, né? Exatamente. Fala um pouco disso aí, Tereza, pra mim. Tá bom. Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma parte, assim, pra gente não ir tanto, de 4 esferas. Eu digo que nós somos mentais, a gente tem os nossos pensamentos, nós somos físico-materiais, estamos aqui, né, tomando nossa água, conversando, a roupa que eu escolhi, né, vestir pra estar aqui hoje, pra estar com você, tá com um friozinho gostoso hoje. Nós somos emocional, tudo aquilo que a gente sente impacta muito. Inclusive, ser inteligente emocionalmente não significa parar de sentir, significa sentir mais, mas ter muito mais autocontrole sobre, né, seus sentimentos. Lidar e somos com as espirituais. Emoções, né? Isso. Então, no mínimo, essas 4 esferas. E quando a gente se percebe como isso e olha para isso, né, eu consigo me perceber muito mais completa. Eu acho que o autoconhecimento tem muito mais a ver com completude. É de você perceber a sua história de vida, honrar e respeitar, né, quem você é, de onde você veio. Então é não ter vergonha. Eu acredito que quanto mais a gente é a gente, mais forte a gente se torna. Né? E eu acho muito bom quando eu vejo... A gente tem um exemplo aí de Juliette. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas fato é que ela foi muito longe porque ela foi ela. Ela não teve vergonha de falar de onde veio, ela nunca tinha vergonha de falar a história dela, quem era a mãe dela, que era analfabeta, enfim, porque é ela. E no momento que eu assumo quem eu sou, eu ganho força, porque eu ganho convicção no que eu estou falando, então eu ganho congruência. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, só nos meus atos, você diz, é ela. Exatamente. Ser exemplo, né, também. Isso. Ser exemplo, ser verdadeiro. Né? Tereza, nessa verdade nós temos assim 2 vertentes, a inteligência emocional e a inteligência social. Como essas 2 inteligências, elas andam juntas? E tem que andar juntas, né, Tereza? E junto com tantas outras, né? Eu digo muito, até como professora também, porque estar numa sala de aula é algo para mim muito gratificante. Fernanda Montenegro disse que o sonho dela é morrer no palco. Se eu morresse numa sala, eu ficaria muito feliz. Acho que por isso que eu faço treinamentos. Quer ou não, é um ensinar, né? É uma troca. Então, trazendo até Gardner, que é um estudioso que faz parte das minhas pesquisas, que estudou lá as múltiplas inteligências, então não existe uma pessoa mais ou menos inteligente, né? O que existem são inteligências diferentes. E por que pelo menos são 9? Essas 2 têm que também andar lado a lado. Porque isso nos completa. Então, isso vem com autoconhecimento. Eu percebi que existem crianças, eu sou andragoga. Minha formação é em andragogia, então é aquele que se prepara para dar aula para adultos, né? Porque um adulto, ele aprende diferente de uma criança. Com certeza. Então, muitas vezes eu vi que os meus alunos, não é que ele soubesse menos, é porque a inteligência que ele tem mais desenvolvida é outra. Então, no momento que eu começava a usar e a potencializar aquela inteligência dele, ele tinha ótimos resultados. Então, a gente tem primeiro uma escola
que ela tem que rever muito isso, porque a gente precisa ver os indivíduos. Foi uma escola que tornou todo mundo igualzinho, né? Cada indivíduo com sua potencialidade. Isso, que é o que o coach faz, né? Exatamente, despertar. Isso. Despertar as Que a gente é potencialidades. colocado em caixinhas na escola, Isso. né? Em séries, a mesma idade, se você não for, você é reprovado. Então, no momento que você entende por que será que uma criança está sendo reprovada e chega a ser um adulto problemático, e aí vai até para um processo de coach para conseguir se perceber. É porque muitas vezes aquela parte, a potência dele não foi vista, porque ele tinha que se igualar aos demais para poder seguir o bonde. Aí, às vezes, é até camuflado, né? Isso. Porque todos na salinha tem que ser todo mundo igual, despertando aquele mesmo interesse, né? Isso. E é como você disse, cada ser humano, cada pessoa tem a sua caixinha, tem a sua inteligência e tem que despertar e desenvolver. Porque Deus deu dons diferentes, né, a cada um. Então, quando nós temos a oportunidade de despertar os nossos dons e fazer aquilo que nós gostamos e que nós amamos, a partir daí é que nós começamos a descobrir essa felicidade tão grande e tão forte que nos permeia toda a nossa vida, não é, Tereza? Fala-me um pouco dessa felicidade. Felicidade, né? Eu digo que felicidade é o aqui, é o agora. Né? Quando eu olho para os meus filhos, aqui para você, então a gente às vezes também romantiza essa quando eu chegar, quando eu Sim. tiver, e felicidade é o agora. Até porque não existe outra coisa senão isso, né? Exato. E você falando das potencialidades, tem uma coisa que eu já cheguei numa empresa, lá no iníciozinho dando uma consultoria, e sempre eu gostei dessa questão comportamental, né? E ele disse assim, eu quero demitir todo mundo, Tereza. Ninguém presta, ninguém gera resultado, eu já tô com raiva de todo mundo. Ok, vou fazer o seguinte, o senhor vai me dar só um tempo para que eu possa ouvi-los. Eu gosto muito da escutatória, Isso. né? Amo Rubem Alves, ele que trouxe nessa questão da escuta muito forte, Escutar bem ativa, né? Ativa. E no momento que eu comecei a perceber, tinha pessoas que realmente não estavam empolgadas, enfim. Mas quando eu comecei a perceber as motivações delas, então muitas não estavam, não é que elas não fossem boas, elas não estavam no lugar que elas gostariam de estar. Então, por exemplo, alguém que é muito bom com o público estava trancado lá no administrativo, então se sentia entediado, se sentia... Então, por isso que o Drucker, o Peter Drucker, ele fala muito, né? As pessoas são admitidas por questões técnicas, mas demitidas por questões comportamentais. Então, para onde a gente tem que olhar? Para os comportamentos. Isso. Né? Então, eu acredito que olhar para esse comportamento é tirar da caixa. Então, se eu podia dizer alguma coisa hoje, saia das caixas, seja você, se descubra, se permita, se perceba. Essa é a mensagem, né? A mensagem é essa, descubra-se, olhe para dentro de si e veja o seu potencial, quão grande é o seu potencial. E aí, Tereza, nós já estamos chegando ao fim dessa conversa tão maravilhosa que eu me encanto. Eu gosto demais de desenvolvimento seus olhos de pessoas, brilha mesmo. E aí eu gostaria que você deixasse uma linda mensagem de tanta sabedoria e tanta propriedade, com tanta propriedade que você está falando sobre desenvolvimento humano, sobre todas as áreas, né, das potencialidades do ser humano. Eu costumo dizer, né, Jung, eu sou apaixonada, né, sou junguiana assim também, então tem uma coisa que ele diz assim, ó, ninguém vai se tornar iluminado por imaginar figurinhas de luz, mas por ter a coragem de tornar consciente a própria escuridão. O que eu quero dizer com isso? Que não tenham mais medo de olhar aquela parte, se você é mais egoísta, se você é assim assado, olhe para você como um todo. Porque no momento que você se perceber nessa totalidade, você se aceitar, eu sei que não é fácil, é uma jornada. Falar hoje, né, aqui é o meu lugar de fala, devido às experiências que eu tive. Então eu sei que não é fácil, não estou aqui para dizer que é fácil, mas eu estou aqui para dizer que é possível. E que o autoconhecimento, para mim, hoje, é uma chave para que a gente possa evoluir. Como dizia o meu avô materno, que a gente não precisa mais que 7 palmos de terra, que a gente não leva. E a partir disso, né, a gente começa a pensar o que é um legado. Um legado é o que fica mesmo depois que você não é mais matéria. Exato. E isso só vem quando a gente é de verdade. E a verdade vem com autoconhecimento. Isso. Que lindo, gente. Que lindo. Muito feliz. Estar aqui com Tereza Lee, ela que ama o desenvolvimento humano. E eu vejo que os olhos brilham. E essa mensagem tão linda que ela deixou para o programa Empresas Elevadas de hoje, que sirva de lição para todos nós.